Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Álvaro e não se esqueçam, vamos estudar Jung. Bom pessoal, esse vídeo é como se fosse assim uma aula extra, né? Mas ao mesmo tempo é uma continuação da aula 4 em sentido de conclusão, né? Então esse mini curso ficou com duas aulas 4, né? A aula 4, o início dela, que é o primeiro vídeo da aula 4, e a aula 4, conclusão, a parte final da aula 4, né? Então a aula 4 ficou com dois vídeos, o anterior e esse agora, de modo que, como tradicionalmente os minicursos aqui do canal são 5 vídeos, ou seja, o vídeo de anúncio mais 4 aulas, como esse minicurso vai ficar com uma aula a mais, a gente pode até considerar como uma aula extra, uma recapitulação, né? Interessante que o minicurso sobre por que o comunismo é incompatível com a psicologia de Jung teve ao todo, contando com a bibliografia, 9 vídeos, né? Quase 10 vídeos. O que é que isso significa? Isso significa que pode existir uma tendência aqui no canal de eu fazer minicursos cada vez mais longos. Em vez de fazer minicursos com 5 vídeos, começar a fazer minicursos com 6, 7, 8, 9, 10 vídeos, né? Eu apenas formulei assim um vídeo de anúncio mais 4 aulas, ou seja, 5 vídeos, para ter um padrão, né? Para vocês já saberem o que esperar de cada mini curso em termos de tempo, quanto tempo você vai levar para assistir, quantas aulas são, uma questão de organização apenas. Mas eu tô vendo que às vezes eu vou terminar esticando o mini curso, tá? Que é o que está acontecendo com esse mini curso agora. Mas essa aula aqui é a conclusão, né? Lembrando que este mini curso me foi sugerido pela inscrita aqui do canal chamada Gessilene Souza. Então, muito obrigado, Gessilene, e continue a sugerir temas e propostas de mini curso. Bom, o que é que eu vou fazer nesse vídeo, né? Eu vou fazer uma espécie de breve recapitulação de cada um dos vídeos brevemente aqui, né? Para que fique mais fácil entender, meio que mapear o conteúdo de cada vídeo, o que você pode esperar em cada vídeo e o que facilita, evidentemente, o estudo, tá? E não se esqueçam, vamos estudar Jung, tá? Bom, no vídeo de apresentação eu falei alguns aspectos da linguagem alquímica no que diz respeito à integração da sombra. Falei do que seria a chamada tríade alquímica, o mercúrio, o enxofre e o sal. Falei que é bom você saber, de um ponto de vista de fator eficaz, de um ponto de vista pragmático, saber operar a partir dessas imagens arquetípicas. Não é que você vai utilizá-las a serviço de um fim, né? Porque não é desse pragmatismo, desse tipo de funcionalidade, de instrumentalização do inconsciente coletivo, de transformação do diálogo com o inconsciente coletivo numa espécie de técnica, né? Tem até um vídeo especial aqui no canal. Há uma técnica junguiana que eu respondo essa questão da técnica, da razão instrumental, do controle. Um controle cada vez maior do mundo por meio de métodos cada vez mais precisos, a espécie de racionalização. É justamente o contrário. Trazer à consciência a espontaneidade psíquica das imagens do inconsciente, permitindo que o inconsciente fale de modo livre e entrar em diálogo com essas imagens, tá? Então, assim, é mais uma técnica no sentido de uma poética, né? Vamos dizer assim, um discurso mitopoético que se revela por meio do inconsciente e que cabe a nós tentar o diálogo, tá? Eu falei que o Mercúrio, quando se manifesta muitas vezes na clínica e na nossa vida, se manifesta o caráter mercurial, seja como um trickster, seja como um cancão de fogo, seja como um, um bobo da corte, um brincalhão, um coringa, né? O louco do tarô em sua jornada, né? Muitas vezes, quando não integrado em caráter perverso, como é certa representações do coringa, né? E
algumas vezes que goza com a dor do outro, que se alimenta do sofrimento do outro, né? Que justamente por não integrar o sofrimento, passa a ter uma perspectiva destrutiva em relação à própria dinâmica da psique, né? Em relação à própria saúde psíquica, a psicodinâmica da psique, e às vezes se manifesta de caráter complementar, quase sempre nos sonhos, ou seja, a mensagem compensatória muitas vezes é dada pelo aspecto mercurial. Não é à toa que já comecei aqui um mini curso também sobre o livro vermelho de Jung e a imaginação ativa, uma obra fundamentalmente mercurial. Ah, falei um pouco sobre a questão também do enxofre, o ardor, a dor, o aspecto mais doloroso, sulfuroso do processo de cura e de integração da sombra. E falei da questão do sal também, que trata da cristalização, do momento em que as coisas e os fenômenos psicológicos começam a entrar em processo de conjunction, de integração. Muitas vezes, o teu paciente, você que é psicólogo junguiano, você que é psicóloga junguiana sabe, vai manifestar esse sal na lágrima, porque na lágrima contém sal. Ele vai chorar e muitas vezes você vai ter um momento de conjunction, né? Um momento de integração daquele elemento tão perturbador que é a sombra do campo da consciência, favorecendo o desenvolvimento psíquico do seu paciente e nosso mesmo, né? Na aula 1 eu falei um pouco da origem da sombra, falei um pouco da persona, das nossas projeções, dos nossos papéis sociais, do invólucro do ego, do arquétipo, do padrão psicológico que nos faz representar um papel no mundo, mas fundamentalmente aquilo que nós não somos, tá? Por ser um segmento da psique objetiva, um recorte da psique objetiva. Então, eu posso ser considerado jornalista, médico, engenheiro, advogado, motorista de Uber, professor, mas fundamentalmente eu não sou nada disso, porque eu estou apenas ocupando essa representação coletiva em caráter funcional por um tempo, né? Eu sou uma outra coisa que eu preciso conhecer. E aí o aspecto sombrio é justamente aquilo que nós somos e não queremos reconhecer, tá? E aí, evidentemente, quando há essa cisão, há um processo de neurose, que, como na clínica do Jung a gente trabalha os opostos complementares, pode ser tanto a neurose de identificação com a persona, como eu citei na aula 1, como a neurose de possessão pela sombra, como eu também citei na aula 1. No segundo vídeo, eu falei algumas questões mais kantianas, né? Como se, e muitas vezes quando a gente fala do inconsciente, a gente fala como se, parece que, né? Para aprofundar a investigação. Se há um imperativo moral na clínica do Jung, esse imperativo moral trata-se da integração da sombra, tá? Não é imperativo moral no sentido kantiano de uma razão transcendental, mas sim no aspecto vivo e simbólico da psique. E aí o arquétipo Jung se torna uma espécie de resposta psicológica, ou analogia psicológica na epistemologia transcendental do Kant, de como é possível um juízo sintético a priori, uma vez que o arquétipo é uma forma vazia de conteúdo, ele é uma possibilidade de experiência humana, mas ao mesmo tempo, pela psicodinâmica do inconsciente e sua função compensatória, são criadas imagens e símbolos que tendem a nos mostrar o caminho. Ou seja, essas possibilidades se concretizam. Então, ao mesmo tempo que o arquétipo é a priori em relação ao indivíduo, ele pode criar uma nova fonte de vida. Essas relações eu expliquei na aula 2, tá, gente? Na aula 3, o que é que aconteceu na aula 3, gente? Houve a constelação da sombra do próprio analista. O inconsciente é autônomo. Então, eu lembrei de um sonho meu, que eu já citei algumas vezes aqui no canal, em que se eu não soubesse compreender o processo compensatório desse sonho, eu terminaria por projetar a minha sombra em meus próprios pacientes. Em vez de auxiliá-lo na cura, eu poderia simplesmente complicar o seu estado psicológico. Então, foi um sonho fundamental para eu não adoecer meus pacientes. E é incrível, que foi um soco na cara, né? Eu falando da sombra, da sombra, da sombra, e a minha sombra se manifestou no curso, né? E na aula 4 eu falei também de alguns aspectos sobre o campo da arte, colocando questões pessoais minhas, que raramente eu coloco no canal, mas mostrando como na clínica do Jung existe uma antinomia fundamental entre arte e ciência, porque além de todo o trabalho objetivo, epistêmico, que nós realizamos com os nossos estudos de mitologia, de antropologia, de pesquisa e de historiografia, né? De simbolismo comparado, de religião, e todos esses elementos estão nas playlists do canal, de filosofia também.
existe também o próprio aspecto do trabalho clínico pessoal, né? Que é um trabalho que, se você for bem observar, com os sonhos, com a imaginação ativa, são processos simbólicos que têm um conteúdo artístico e também conteúdo estético, embora não direcionado, né, que você vá produzir obra de arte a partir desse trabalho, mas de algum modo eles geram sim também possibilidades artísticas na clínica do Jung, né? Então é isso. Quem assistiu o minicurso inteiro vai poder dar um passo em direção à integração da sua própria sombra. É isso, pessoal. Muito obrigado. E muito obrigado especial, Jacilene Souza, pela sugestão desse minicurso. E não se esqueçam, vamos estudar Jung.